Olá, amigos. Aqui estamos novamente para apresentar o nosso podcast do Gente que Fala. Nós estamos no ar pela YouTube. Aliás, lá aparece um lugar para se inscrever e apertar o sininho. Pela Instagram e o Facebook, TV aberta e AltV. É uma redezinha boa, de boa audiência. Regis de Oliveira, você hoje me dá o prazer da sua companhia. Um prazer mesmo. Prazer meu em te rever. Sempre forte, sempre disposto e sempre aí na mídia. Prazer meu em estar aqui. Temos muita história, né, Regis? Muita história. Olha, eu vou ler aqui algumas coisas do seu currículo, que é muito extenso, mas eu vou me prender aqui às coisas mais interessantes, né? Você presidiu a Associação Paulista de Magistrados, você presidiu a Associação dos Magistrados Brasileiros, você presidiu a Federação Latino-Americana de Magistrados, foi desembargador de Justiça de São Paulo, foi deputado por 2 mandatos, foi vice-prefeito de São Paulo na gestão do então prefeito Celso Pitta, foi prefeito também de São Paulo. É juiz de carreira, professor titular, aposentado da cadeira de Direito Financeiro do Departamento de Direito Econômico e Financeiro da Faculdade de Direito da USP. Escritor, humanista, intelectual, filósofo. Você está bem? Eu estou ótimo. Né? Gostou do seu currículo? Depois de todo esse roteiro aí, né? Depois de todo o roteiro. Pois é, eu tive, graças a Deus, uma vida muito cheia de conquistas, né? Comecei como escrevente de cartório. Quando eu vim do interior para cá, eu sou de Monte Aprazível. Quando vim para cá, comecei no judiciário, fui escrevente de cartório ali no Fórum João Mendes. Depois fiz o concurso, entrei para juiz. Fiz toda a carreira na magistratura, juiz, até chegar a desembargador. E aí me aposentei. Bom, o que eu vou fazer? Vou advogar, vou partir. Aí parti para a vida política. Para satisfação minha, pessoal, quando eu saí candidato, eu era desembargador no ano seguinte eu era deputado federal. Então, isso mudou muito a minha vida, completamente, você imagina, né? Claro. E depois veio a possibilidade de ser vice-prefeito, eu vim, aceitei o cargo. Aí foi um pouco de conturbação na minha vida. Depois voltei para o Congresso Nacional, numa nova eleição. Terminei lá como deputado, aí acabou. E, paralelamente, eu fiz carreira acadêmica também. Eu fiz mestrado e doutorado na PUC, sob orientação do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Depois fui para a USP e ali eu fiz livre docência, adjunto e titular. Tornei-me titular da São Francisco em Direito Financeiro, Finanças Públicas. Né? Então, uma vida e também fui escrevendo alguma coisa para cá, para lá. Como foi sua infância, Regis? Bem. Infância, meu pai era advogado, a Monte Aprazível, imagina, hoje já não é uma grande cidade, imagina na época, né? Isso há 70 anos atrás, 80 anos atrás. Sim. Uma cidadezinha pequenininha, não tinha asfalto ainda, não tinha nada, né? E aí a vida era aquela de ficar como moleque de rua. Quer dizer, andar na rua o dia inteiro, jogar bolinha de gude. É o que todos nós fizemos. Isso aí, aprender a andar de bicicleta, ter os amigos todos, ir para a escola, uma vida comum de criança normal. Você é casado? Sou casado há Tem filhos? 50 e tantos anos. 50 e tantos? 50. Que tantos são Sim. esses? Minha mulher também é de Monte Aprazível, eu a conheci lá, ela estudava História na Unicamp, e eu fazia Direito aqui no Mackenzie, na época. E aí, bom, é um mundo de tempo, mas sempre juntos. Temos 2 filhas, a Melissa e a Giovana, ambas casadas, tenho os netinhos também, tenho 3 netos. Enfim, uma vida absolutamente normal de uma pessoa burguesa, classe média, né? É isso aí. Alguém inspirou você para o direito? Ah, bom, aí que tá. Meu pai, com certeza, foi o inspirador. Eu perdi muito cedo, eu tinha 12 anos quando ele morreu, 11 anos para 12 quando ele morreu, mas eu ia sempre ao escritório dele. Então, estava sempre no escritório, que era na própria casa. E Era aí, lá em Monte Aprazível? Lá em Monte Aprazível, um escritório pequenininho e tal. E aí eu ficava lá folheando os livros, né? Coisa de criança.
E me entusiasmei com aquilo. Eu via sempre a postura dele, falar dos juízes, que eram, na época, homens excepcionais, né? Via padrão de dignidade, de seriedade, né? Então me mirei naquilo e gostei da... Mas minha primeira tendência, quando eu vim para São Paulo, era partir para a diplomacia. Aí não deu certo, porque eu não tinha condições de subsistência, porque o Rio Branco era apenas do Rio de Janeiro. Eu teria que ir para o Rio para ter vida lá. Então eu falei, não, larga para lá, vamos para a magistratura. Vim para a magistratura e me realizei na magistratura, felizmente. Que bom, que bom. Você formou-se em Direito pelo Mackenzie. Pelo Mackenzie. É. E teve mestrado em 1980. É curioso, porque eu passei pelas 3 universidades, as grandes universidades brasileiras, paulistas. Eu fiz bacharelado no Mackenzie. Aí eu fui para a PUC, fiz lá mestrado e doutorado. E aí eu fui para a USP, onde eu fiz livre docência, adjunto e titular. Então eu passei nas três faculdades. Você chegou a pensar em outra carreira ou o direito sempre chamou a atenção? Pois é, a minha primeira opção não, eu me entusiasmava muito pela diplomacia, eu achava uma carreira sedutora, né? Mas aí não deu certo, porque eu não tinha nenhuma condição de sair de São Paulo na época. Sair de São Paulo para ir para o Rio, tinha que estudar no Rio, tinha que trabalhar no Rio. Eu já tinha emprego aqui, eu trabalhava como escrevente, eu era escrevente do Fórum João Mendes, e achei que não dava, não tinha condição para ir para lá. Mas a minha segunda opção, que virou a primeira, era a magistratura. E aí por aí deu certo. Deu muito certo, na verdade. Isso que é bom. Muito certo. Você como advogado, você continua em atividade? Continua em atividade. O escritório funciona aqui na Avenida Paulista, ao lado da Fiesp. Ele está ali, um bom escritório no 16º andar de um prédio. É o andar todo. Tem um escritório bom, o escritório tem 18 advogados. E fazem lá um pouco de tudo. Menos crime a gente não faz. E direito trabalhista um pouquinho. Apenas para o cliente, quando o cliente pede para a gente fazer a parte trabalhista. Eu só faço a parte de direito público, que é a minha especialidade, né? Então, quando tem licitações, contratos administrativos, funcionários públicos, eu cuido dessa área. Sim. Receitas públicas também, a parte tributária também faço um pouco. É por aí. Então, eu faço sempre, preparo peças, quando é necessário ir conversar com os desembargadores, com os juízes, com ministros e tal, eu me predisponho a isso sem problema. Você é professor também, né? Sou professor titular da USP. Né? E fiz concursos lá e... Carreira bonita. Felizmente. Olha. Felizmente. E político, como foi você andar por essa área? Pois é, uma área bastante complicada, né? Bem complexa, muito mais do que o judiciário. Porque o judiciário tem um detalhe. Você, sendo juiz, o caso vem para você estuda o processo, dá sua decisão, assina e acabou. Entrega para o cartório o processo, né? Agora é tudo virtual, agora não tem mais processo físico, é tudo virtual. Eu não sei se eu me adaptaria a essas novas modalidades aqui, né? Eu gostava de ler o processo, anotar e tal. Mas, enfim, e você... Acabou, sua responsabilidade é aquela ali, é bem decidir. Decidir com justiça, procurar fazer a coisa bem feita. Depois, já no legislativo, a situação é bem mais complexa, bem mais complexa. Primeiro, você pertence a um grupo. Você tem uma agremiação, você tem um partido político. Esse partido político tem uma certa ideologia, né? Ou é um partido de esquerda, ou é um partido de direita, é um partido que não aceita certas coisas, é um partido vinculado à igreja, então você tem que respeitar os dogmas da igreja, etc, etc. E você tem toda essa restrição já no teu comportamento. E depois, nas votações, então você tem também a sua restrição. Primeiro, você tem que atender o partido. O partido adota uma posição. Vamos fechar a questão em relação a isso aqui. Você é obrigado a seguir o partido, se ele fecha a questão. Se não fecha a questão, você está livre para divergir do partido também. E aí você tem casos que você não tem nenhuma ideia de como votar. Porque é muita coisa que você tem que votar a todo instante. Agora, por exemplo, você tem lá discussões imensas, tem essas propostas que o governo faz de alteração no campo tributário, se vale, se pode, se não pode, se vai onerar a população mais ainda, se não vai. E você tem, ao mesmo tempo, relacionamento diplomático com outros países, você tem aqui dentro, você tem alteração no Código Civil,
Estão preparando uma grande alteração no Código Civil. Vale a pena, não vale a pena? É procedente, são procedentes essas alterações ou não? Não vale a pena? E a parte criminal também, enfim, é muita coisa que você tem que estar informado sobre aquilo. Claro que você não consegue estar informado sobre tudo, mas naquilo que diz respeito ao seu campo de trabalho, você tem que estar informado e tem que intervir para poder ajudar, para poder decidir aquilo, né? Até para orientar os colegas também, quando você tem conhecimento técnico do assunto. Mas não tendo conhecimento técnico, você tem que decidir sempre. Então eu aprendi a decidir, na minha vida inteira eu decidi, como juiz e depois como deputado. E também na prefeitura era decisão, você tinha que decidir todo instante. Você foi deputado federal 2 vezes. 2 vezes. Lembra de algum projeto muito interessante? Bom, eu fiz um projeto lá que era a mudança radical da nossa Constituição. E claro que não ia passar, eu sabia que não ia passar, porque a nossa Constituição é uma coxa de retalhos. E a toda hora ela está sofrendo intervenções. Nós temos lá, sei lá quantas 1000 emendas aprovadas, e então aquela Constituição que o deputado Ulisses Guimarães chamou de Constituição cidadã, já não existe mais. Então já acabou. É outra Constituição. É outra Constituição. E isso é ruim, né? E aí eu me lembro de ter apresentado um projeto interessante que foi a alienação parental, que está ainda em discussão, querem revogar o texto, dizendo que que os juízes estão decidindo em favor do homem, não em favor da mulher. Isso é outra história. A lei está lá, é muito bem feita a lei, foi discutida amplamente no Congresso, né? Então, se quiserem revogar também, eu não tenho nenhum amor pela lei, mas acho que é uma lei boa para ser aplicada no direito de família. Se não quiserem, bom, que revoguem ou que alterem, eu acho que façam lá o que quiserem. Claro, a lei deve ter aí já uns 20 anos ou coisa parecida. Se a lei está desatualizada, que seja atualizada. Revogada, eu acho que é um erro que o Congresso pode cometer. Enfim, são dois problemas assim, que eu me lembro bastante. Em seguida, você se elegeu vice-prefeito de São Paulo. Isso. Não é? Aí foi muito complicado, né? Foi muito complicado. Eu fiquei 5 meses como secretário de Educação. E aí, bom, o que aconteceu, eu não sei se vale a pena aqui, mas o que acontece? A Secretaria de Educação, na gestão anterior à nossa, ela foi esvaziada completamente. Então, ela não fazia nenhuma construção de prédios, não nomeava professores, não nomeava ninguém. Todos os concursos eram feitos por outra secretaria. Ficou amarrado. Ficou secretaria completamente esvaziada. E eu não me conformei com isso. Claro, eu já era o secretário, eu queria fazer as coisas. Aí comecei a representar, a exigir que os recursos vinham para cá, até um ponto que eu entendi que a educação do município estava sendo maltratada e representei contra o prefeito. Bom, aí começou toda uma série de problemas, tal. O prefeito, então, me exonerou da Secretaria de Educação, eu fiquei sem nada e mais, né? Ele proibiu que os secretários me recebessem. Então, eu não era recebido por ninguém, muito menos no palácio. E não tinha nem sala, não tinha sala no município, nenhum lugar físico onde ficar. Claro que eu pedi a suspensão dos meus vencimentos, eu não recebi nada a partir dali. E continuava vice, né? E continuava vice, mas a vice era cargo eletivo, né? Mas eu não tinha nem onde sentar. Eu voltei para o meu escritório. Isso foi realmente constrangedor e tudo isso. Fiquei quieto durante 2 anos e pouco, até que o prefeito me convidou para ser o corregedor-geral. Falei para ele, eu quero carta branca. Eu topo, mas eu quero carta branca para fazer o que eu achar que deva e para pôr... Não, eu preciso disso. Tá bom. Então eu fui, fiz 2 intervenções. Na segunda já acabaram com a corregedoria. Entendeu? Então, realmente, ele não queria que consertasse nada. Foi um gesto simbólico de reaproximação, mas, ao mesmo tempo, que nos distanciou mais ainda, porque eu fiz 2 intervenções, uma no hospital e outra numa regional, e pegamos lá 2 vereadores, e aí, então, que eram ligados à prefeitura. Aí o prefeito não gostou e acabou Acabou não, me tirou. Eu tinha 4 juízes aposentados que me ajudavam, 4 promotores aposentados, Fiesp, Sesc, SESI, OAB, e tinha um grupo de pessoas altamente sérias. Ninguém pode duvidar dessas entidades todas, né? Eu lembro bem dessa época, né? Você, quando era secretário da Educação, me chamou para eu comandar um trabalho chamado Superação,
que reunia a Secretaria do Bem-Estar, Isso. Educação Uhum. e Esportes. Uhum. A sede era na Secretaria de Esportes, para onde eu fui. Que era a sua. E aí eu fiquei um mês e, de repente, o titular saiu, Oscar Schmidt, Uhum. e me convidaram para assumir a secretaria. Então foi por sua causa que eu assumi a secretaria, Oh, porque eu já estava lá perto. pelos seus méritos absolutos. É. Né? Você era um homem dedicado a isso, sempre foi um homem absolutamente idôneo, correto, cumpridor de deveres e tudo isso. Claro, foi pelo teu mérito. Foi Muito obrigado, velho. Claro, a gente endossou aí da tua ida. Mas a gente claro. sempre tem que ter uma mãozinha, e eu tive a sua, não é? Dessas experiências, quais desafios você enfrentou em cargos exercidos? Bom, na magistratura não teve problema nenhum. A magistratura era decidir, pronto, assinar. Paralelamente, eu fiz gestões na Associação dos Magistrados. Ali sim, ali teve algum probleminha, tinha sempre oposição, era um cargo digamos, político, né? Agora, na política, sim. Aí você tem grandes desafios, né? Porque era primeiro que eu confrontei o prefeito. Então, eu era o vice-prefeito confrontando o prefeito. Não era uma situação confortável, né? E depois você tem problemas. Vou dar um exemplo. A oposição, na época, me chamou para resolver um assunto na favela de Paraisópolis. E eu fui sozinho. A guarda, não tinha nada. Fui sozinho, cheguei lá, estavam lá alguns vereadores da oposição me recebendo, a população gritando comigo, né? Porque eu era o secretário de Educação, responsável, portanto, pela situação atual, e o bairro era de oposição. Cheguei e falei, olha, vocês querem resolver o assunto, vamos dialogar. Já vamos dialogar. Sentamos todos, começamos a dialogar. Blá, blá. Aos poucos eu fui ganhando a confiança da população e também dos vereadores, eles viram que eu estava falando coisa séria. E ali tinha cerca de 300 a 400 crianças sem escola. Em um mês, eu pus todos na escola. Foi um desafio grande. Eu fui até a Rosa Neubauer, que era secretária de Educação do Estado. O Estado tinha lá tem ainda hoje, tinha um espaço muito grande e, portanto, eu precisava de um espaço pequeno para fazer uma secretaria, para fazer uma escola ali. Ela me cedeu o espaço, a Secretaria do Estado me cedeu o espaço para o município. E aí foi aquela dificuldade. Olha, para construir, nós vamos demorar 1 ano para construir. Eu posso, se for containers, eu posso resolver isso amanhã. Vocês decidem. Aí decidiram pôr os containers. Então eu pus os containers. Falei, vocês não vão me criticar depois. É o que vocês estão optando. Então, em questão de um mês e meio, eu tinha todas as crianças dentro de sala de aula. Você foi um secretário que não parava na sala, com ar-condicionado, etc. Ah, eu ia direto. Você estava junto com... Eu tinha uma falta de cerca de 20 mil professores. Imagina só isso. Com um concurso feito. Só que ninguém estava nomeado. Se fôssemos fazer exame de saúde em todo o mundo, nós íamos demorar 1 ano para suprir a ausência de professores na sala de aula. O que eu fiz? Conversei com o prefeito, eu dispensei o exame médico, desde que ele me apresentasse um atestado de um médico qualquer, dizendo que o professor não tinha moléstia infecto-contagiosa. Em questão de 30 dias, eu tinha toda a rede suprida. São soluções que você tem que resolver, tem que achar a solução. E resolvi o problema em 1 mês. Eu tinha todas as salas de aula com o professor dentro. Ô Regis, você, em 2010, definiu um projeto de lei que se entende com o objetivo de alienação parental, Isso, né? Isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos? Então, o processo, o que acontece? Quando há um conflito entre os pais, o juiz tem que decidir em relação ao filho. Está lá o filho, o pai tenta atrair a atenção do filho, a mãe também tenta, e o filho vira um joguete na mão dos dois. O que o juiz podia fazer na época? Ele, com a prudência normal do juiz, ele pode afastar o pai, pode afastar a mãe, mas ele não tinha um instrumento legal adequado para isso. Então, o que foi? O que fizemos a lei? A lei foi para atender a estas situações. Então, dando os instrumentos para o juiz. Olha, pode fazer o que você quiser.
através de um assistente social, você manda fazer visita, o assistente social vai te dar informações, você tem um laudo psicológico que você pode mandar fazer, e aí decida, ou você afasta o pai da criança, ou você afasta a mãe. Mas você resolve, ou afasta os dois, e põe um terceiro, põe um avô, uma avó no meio e tal. Era uma lei que deu instrumentos concretos para o juiz resolver a situação. Então, ela não acrescentou nada à competência que o juiz já tinha de poder tomar medidas cautelares em proteção da criança. E o objetivo da lei é resguardar a criança. O pai e a mãe podem ser afastados imediatamente. Só que o juiz não tinha essa estrutura, não tinha o caminho para fazer isso. Então, a lei dá o caminho. Olha, você manda fazer uma fiscalização pela assistente social, você pode afastar o pai, você pode afastar a mãe, pode proibir de visita, tudo isso aí, está na lei. Há uma resistência contra a lei hoje, essa lei deve ter já uns 15 ou 20 anos, sei lá, que dizem que os juízes estão decidindo em prol dos homens. Que a lei veio para dar... A lei não veio para dar nada. A lei é uma lei, é um texto frio. O juiz é que, examinando o texto, pode tomar as providências que a lei lhe deu. Então, a lei não acrescentou nada às competências do juiz que ele já tinha. Só que deu os caminhos para o juiz agir. E aí, então, estão tentando fazer uma resistência para revogar a lei. Bom, para mim, não me importa em nada disso. Eu não tenho nenhum amor pela lei, né? Acho que a lei é boa, ela resolve situações, mas é uma lei já de 20 anos, então ela tem que ser atualizada, ver quais são os mecanismos novos que a legislação propicia, a guarda compartilhada tem que ser inserida aqui também e tal, e pronto, a lei tem que continuar em vigor. Acabar com a lei, eu acho um erro. Gente, como você vê as mudanças que houve no Brasil no campo legislativo, em comparação com anos atrás? Bom, para melhor ou para pior? Eu acho que o legislativo piorou muito. Esta solução de emendas parlamentares, isso eu acho um desastre total e acho que é inconstitucional. Eu já escrevi sobre isso no meu livro, na última edição, na 10ª edição do curso de Direito Financeiro, está lá a minha contestação a essas emendas. O ministro Flávio Dino tem tomado atitudes adequadas e corretas, só que ninguém propôs até hoje a revogação ou a inconstitucionalidade da emenda constitucional que outorgou aos parlamentares a possibilidade de dispor sobre emendas e sobre grande parte, veja, são bilhões que o orçamento que o legislativo tem hoje para dispor da forma que queira. Ora, isso é um escândalo, porque quem faz o orçamento é o seguinte, o que diz a Constituição no artigo 165. O orçamento é uma lei de previsão de receitas e fixação de despesa. Então, mera previsão de receita, porque você não sabe quando você vai receber. Você faz a previsão e vamos ver se isso se realiza ao longo do exercício. E você faz a fixação da despesa. Isso é o problema do executivo. O executivo tem que cumprir isso. Na medida em que o legislativo tira parte do dinheiro do executivo, o executivo fica manco. Ele tem que atender tudo, tem que atender muitas coisas, mas fica privado de uma parte dos seus recursos. Isso, a meu ver, é inconstitucional. Você pode apresentar emenda? Pode. Eu acho que está. Se você tem a proposta de apresentar projetos de lei, você pode propor a emenda de projetos de lei. Isso Sim. Não há problema nenhum. Então, você pode fazer a emenda. Quando da discussão do orçamento. Pronto. Sim. Até aí você pode fazer e tem que ser cumprido. E as emendas são de cumprimento obrigatório. Agora, depois que você aprovou o orçamento e depois você dá atribuição para comissões, para partido político, para o relator, isso é um escândalo total. O relator poder dispor de bilhões à sua vontade, sem saber quem é o proponente da proposta, é um absurdo. É um negócio que está aí solto. É uma festa. É uma festa. Então, eu já escrevi dizendo que isso é inconstitucional e só falta alguém para propor uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo, para anular e acabar com isso tudo. Só que quem que vai propor? O partido político não vai propor nada. São eles que têm atribuição para isso. As entidades que estão por aí ficam temerosas também, porque isso vai afrontar os parlamentares. Então ninguém quer mexer nisso. Resultado, fica essa excrescência no direito brasileiro, de o orçamento ter parte
dos seus recursos administrados pelo parlamento. Isso é um absoluto erro. Você é a favor da abertura dos cassinos no país? Absolutamente a favor. Continua nessa luta. Tem que abrir. É falso toda a expectativa, toda a alegação da impropriedade de se abrirem os cassinos, de se abrir as apostas abrir as apostas das máquinas, legalizar o bicho. O bicho é uma tradição nossa secular, né? Secular. Foi criado lá no Rio de Janeiro pelo Barão de Drummond para atender o zoológico dele. Então, por isso que o bicho tem o rótulo dos animais. Por quê? Porque o Barão de Drummond não tinha mais dinheiro para bancar o zoológico. O que ele fez? Ele fez o sorteio. Depois deu um nome de cada bicho num número e começou a sortear prêmios por ali. Então nasce daí o jogo do bicho. O jogo do bicho depois foi desvirtuado pelos traficantes e aí ficou um problema meio complexo, né? Mas durante muito tempo bancou as escolas de samba do Rio de Janeiro. Enfim, e hoje esse jogo todo, o bicho, sofre a pressão da contravenção e, resultado, sofre a pressão da polícia, que fica credora para fechar o olho, para deixar o jogo seguir. Resultado, isso é muito ruim e cria essa simbiose negativa entre o bicheiro e a polícia. Então, o que se faz? Legaliza o bicho, traz isso para a legalidade, você vai pagar imposto. Isso dá, Fausto, 5 bilhões por ano de tributos, livre, limpinho. E o Estado não põe um tostão aí para arrecadar nada. Nada, não tem o Estado. Só vai entrar dinheiro. Depois, se você legalizar as maquininhas de jogo, também, você vai ter uma arrecadação de mais 5 bi. E se você legalizar os cassinos, você vai ter uma arrecadação de mais 10 bi. São cálculos que a gente tem estimativos, né? Pode um pouco mais ou um pouco menos. Resultado, se legalizar todo o jogo, como a gente quer que legalize, isso já passou na Câmara, está no Senado, daria 20 bilhões livres. O governo não põe um tostão, não investe nada. É simplesmente tirar do jogador. Tira 20 bi. Mas há uma resistência ridícula, que é uma resistência evangélica, uma resistência católica, uma resistência da religião, que acha que o homem não pode jogar. Ora, o jogo é da essência do ser humano, é da natureza do ser humano. Ele sempre jogou, a vida inteira. Na antiguidade, ele jogava no pezinho do galo, né? Se parasse em pé, pagava tanto. Se caísse, pagava X e tanto. É da natureza humana o jogo, da natureza humana os afetos todos, né? E aí entra, então, a religião, que acha que isso é pecado. Isso não pode, né? Que vai tirar dinheiro da população. Vai tirar, claro que vai tirar. Se eu jogo em alguma coisa, resultado, eu tiro de parte do meu dinheiro e vou aplicar naquilo. Se eu ganho, maravilha, eu tenho sorte. Mas ninguém ganha no jogo. Todo mundo perde no jogo. O jogo é preparado, é um estímulo lúdico que a pessoa tem, mas ele sabe que é muito difícil ganhar. A maquininha engole o dinheiro mesmo, não tem dúvida nenhuma. Todo mundo sabe disso. Então não é uma fraude, não é uma ilusão que dá para o jogador. O jogador sabe que vai perder. Eventualmente ele ganha. Se ganha, sorte dele, vai ganhar muito dinheiro, dependendo do quanto ele jogou. E mais, agora legalizaram aí as bets, né? Eu ia falar agora das bets para você. Pois é, legalizaram as bets antes de legalizar tudo. E resultado, legalizaram tudo errado. Tudo errado. Como tudo se faz no Brasil, é tudo errado. Errado por quê? Fizeram a legalização, veja bem, a lei originária de 2018, que tinha 2 anos para ser regularizada, mais 2. Então ficou 4 anos que poderiam ser. Ninguém regularizou nada. Neste governo agora foi legalizado pela lei 14.000 e qualquer coisa, né? A lei 14.790, de 2023. Só que legalizaram sem disciplinar nada. E aí virou uma bagunça total, porque todo mundo começou a ser operador. Todo mundo começou a ser operador.
Então, resultado, apareceram mais de 2 mil operadores, o meu caro Fausto, mais de 2 mil operadores. Tudo ilegal. Aí o que teve que fazer o governo? Mandou parar tudo, conseguiu segurar tudo e exigiu a legalização. O cara tem que ser um operador, tem que apresentar os documentos todos, tem que ser responsável e tem que pagar o que se chama de como é que é o nome que se dá isso aqui? Outorga. Tem que pagar uma outorga que pode chegar até 30 bilhões de outorga. Um operador só. Então, vai fixar X para a outorga, o cara paga a outorga e aí sim, aí ele está legalizado. Né? Hoje nós temos acho que 60 e pouco legalizados, ou 70 operadores legalizados. Então você tem o acesso à máquina para poder jogar. E você joga no quê? Joga nas apostas, normalmente nas apostas esportivas. Então vai ter um jogo qualquer, você põe lá, põe aquilo, o pessoal vai jogando. Você pode jogar no teu celular, você põe uma quantia X e vai jogando. Aí o jogador, ele não a família ganha. Apostou, ele ganha 2 cartões amarelos, é expulso. Tudo aí faz que parte pode ser corrupção. Tudo faz parte da corrupção. Você fala, olha, vamos bater 3 escanteios. E o cara vai provocar o escanteio para ganhar uma aposta. O irmão dele apostou, alguém apostou. Família. Ele vai ter que... ou vai forçar um cartão amarelo para ter o cartão amarelo para poder aposta no cartão amarelo. Aposta no escanteio. Aposta no gol. Bom, você tem tudo. Tudo isso aí. Tem vários casos aí já aconteceu. Já aconteceu, já vieram à tona. Fausto, é do ser humano fazer a coisa errada. É do ser humano fazer. Então você tem que restringir. Ora, aprovaram essa lei, essa 14.790, sem nenhuma cautela. Todo mundo resolveu ser operador de jogo. Resultado, deu no que deu. Todo mundo perdeu dinheiro. E não pagavam. Então, aí tive que parar tudo. Tem famílias falidas aí. Tem. E o cara começou a jogar o que ele recebe na cesta básica. Recebe na cesta básica, mas é jogar. Joga e perde. Então era a cesta básica para dar o alimento mínimo para a família, ele jogou. Por quê? Porque ele acha que vai ganhar, mas não ganha. Ganha um ou outro só. Mas o cara tem... pode até joga pouco. Joga lá, arrisca um pouquinho. Quando eu vou fora do país, onde tem os cassinos, eu vou ao cassino, adoro o cassino. Vou lá, especialmente em Las Vegas. Aquilo é uma festa, né? Uma maravilha. Aquela luz toda, shows... mulheres belíssimas, restaurantes de primeiríssima qualidade. Então, entro no cassino, quando tem as maquininhas, eu compro $50, $100, 50 para mim, 50 para minha mulher. E vamos, tá aqui a caixinha sua, é o que você tem para jogar. Jogou, acabou, perdeu. E aí você vai na maquininha, põe lá. É entusiasmante aquilo, é sedutor. O jogo seduz, né? E especialmente quando você ganha. Então você ganha $500. Puxa, festa. Pronto. Uma maravilha, né? Ou você perde os $500. Eu não perco, eu perco 50 só. Eu e minha mulher também 50. Acabou, querida, bora. Vamos. Que é o limite seu para jogar. É isso. Agora, tem gente que não tem esse controle e começa, perde 50, para. Vai mais 50, vai mais 200. Bom. Mas isso faz parte do jogo, é do ser humano isso, né? Ô Regis, uma pergunta que eu tenho feito sempre aqui para todos as pessoas ligadas à política que dão entrevista aqui. Estão querendo aumentar o número de deputados de 513 para 531. Você concorda com isso? Total. Não concordo. O que diz a Constituição? A Constituição prevê realmente um reajuste de acordo com o número de crescimento demográfico para ter uma representação adequada. O que acontece hoje no Congresso? Vamos fazer a coisa certa para valer mesmo? Vamos. Então tem que fazer o seguinte: estados pequenininhos não tem que ter representação alguma, quando muito 1 ou 2 deputados, de acordo com a população. Por quê? O que é a democracia? O que é um dos pilares da democracia? Um cidadão, um voto. Pronto. Então, eu voto. O voto do paulista aqui, nosso voto vale um centésimo aí de outros estados. Está errado. Completamente errado. Estou falando em nome de São Paulo. Não é isso. É que você tem a representação de acordo com o número de... Agora, o que acontece?
Ah, mas os estados pequenininhos ficam sem representação adequada. Não, não ficam. Ele tem a representação de acordo com o número de habitantes dele. Pronto, é isso. Aí cria-se um número mínimo, né, de 8 parlamentares por estado. É um erro, porque você não tem representação adequada para isso. E você restringe a 70, como é o nosso caso aqui. São Paulo deveria ter 100 e tantos deputados, mas tem 70. Por quê? Porque é o número maior de representação dos paulistas. Que está errado. Democraticamente é um baita erro. É um erro completo, né? Então você tem que ter a representação de acordo com o número de eleitores. Tem que dar uma representação mínima para os estados pequenos? Tem que ter. E outro erro também é você ter 3 senadores para cada estado. É outro erro. O estado não está representado com base naquilo ali, né? E também tem mais, representação para o Distrito Federal. O Distrito Federal foi criado para ser um órgão de operação do governo federal. E aí, o que aconteceu? Quando da Revolução Militar, o que sucedeu? Os militares perceberam que estavam perdendo a representação deles. Eles não tinham mais o controle dos votos para reeleger mais generais. Então, pegaram o que era o distrito, o que era o... Como é que era? Tem um nome isso. Bom, e transformaram em Estado. E deram status de Estado para aquilo que não era Estado. Portanto, virou ali Rondônia, Roraima, depois foi com a divisão de Tocantins também, com a divisão do Mato Grosso. Enfim, de Goiás, aliás, fizeram uma remodelação do Estado para poder continuar ganhando as eleições. E continuaram ganhando as eleições. Indiretas. Né? Quando começou a eleição direta, quando veio a chamada término do período ditatorial, período da ditadura militar, foi que tiveram que atender a tudo isso aí. Mas já estava consumado. Cada estado tinha no mínimo 8 deputados. E essa representação está errada. E o Distrito Federal, ele é estado e é município. Então ele tem representação estadual e representação municipal. E o ano que vem vamos continuar com mais do mesmo, né? Eles estão querendo aumentar mais deputados de outros estados. Então está errado. Se você fizer uma reforma para dar representação adequada de acordo com o número de votos da população, esse critério que eles fizeram agora aí, criando não sei quantos parlamentares, está errado. Está errado, é contra, não tem sentido isso. O que você teria que fazer é dar a representatividade à população. Número de eleitores, número de deputados. Acabou. E o Estado, em relação ao Estado, tudo bem. Como é uma federação e cada Estado tem que ter a sua própria representação, 3 senadores, tá bom. O que tem que ser mudado, na verdade, são os suplentes de senador. E você pega o senador, ele põe a mãe, põe o pai, põe o filho, põe alguém que banca a eleição. E aí você tem representação zero. O cara não tem um voto e é senador da República. Tá completamente distorcida a nossa estrutura política. Isso tem que ser remodelado. Agora, você consegue fazer? Não. Você não consegue mudar isso. Qual é a sua opinião sobre o governo Lula? Eu sempre fui uma tendência de esquerda. Sempre tive isso na minha cabeça, que é o que eu entendo por esquerda. Aquele que olha pelo mais carente. Então, a direita acha... Bom, tem um livro notável do Norberto Bobbio que é assim, esquerda e direita. O que ele acha que é a esquerda e o que é a direita? A esquerda lida com um rótulo chamado igualdade, para poder tender a amparar os mais necessitados. A direita lida com o rótulo liberdade. Por quê? Para chegar à liberdade de mercado. Então, os dois rótulos não estão errados, só que eles estão desequilibrados. Então, um olha para o lado de cá e pensa que pode resolver a coisa, trazer o pobre para um nível melhor, tendo liberdade de mercado. Mercado, cada um faz o que quer, acabou. E eu, dando emprego para todo mundo, eu elevo o nível dos mais necessitados. Só que isso é um erro. É um erro. Uma sociedade, Fausto, a sociedade sempre foi desequilibrada. Sempre. Sempre. Desde que o mundo é mundo. Por quê? Rousseau diz, na primeira página do seu contrato social, diz o seguinte: há 2 tipos de desigualdade. Uma desigualdade, aliás, nem é no contrato social, é um estudo que ele faz exatamente sobre a desigualdade. Uma desigualdade é a desigualdade física, a desigualdade natural.
pessoa nasce baixinho, nasce alto, outro nasce mais disposto, um nasce com problema físico qualquer. Bom, são desigualdades que a natureza resolve. E a outra é que nós criamos. Então, nós criamos esse estado desigual, esse país desigual. E você tem, então, na minha visão, que tentar melhorar o nível das pessoas mais carentes. Só que você não consegue fazer isso. Por quê? Porque quem está numa situação boa quer manter a situação dele, não quer saber dos outros. É natural do ser humano também. É um instinto de proteção a si próprio. Então, ele não quer mexer nisso, não. Deixa a coisa como está, não vou mexer nisso. Resultado, a situação de desequilíbrio se mantém. E você vê aqui na nossa cidade de São Paulo. Vai para a periferia. Veja a periferia. E mais, a periferia está chegando no centro. A população é de tal ordem carente que está dormindo na rua. Tem milhões e centenas, não vou falar milhões, mas milhares de famintos. Você passa no Bom Prato, onde se vende a comida lá por R$1, tem filas imensas. Você passa perto da minha querida Faculdade de São Francisco, tanto atrás dela, tem lá uma igreja que dá comida. Eu conheço. Pilhas de gente ali no horário do almoço. Não dão jantar, mas no horário do almoço tem um mundaréu de gente. Ou seja, a população está faminta, não tem como comer. Então, você tem que atender esse povo todo. Você tem que equilibrar o prato. Mas quem é da chamada elite não quer se importar com isso. Deixa o povo passar fome. Isso é ruim. Então, você tem que equilibrar isso. Tem que intervir. Tem que cobrar um pouco mais daqui para poder ajudar lá. Só que a população mais rica não aceita isso, de pagar mais. Esse é o problema. É uma pena, né? É uma pena. Como você analisa o prefeito Ricardo Nunes? Olha, eu agora me tornei um pouco suspeito para falar dele. Eu acho que ele está tentando fazer uma boa gestão, mas eu vejo um monte de problemas, né? Por quê? Porque você tem a carência de transporte, não tá grande coisa. A periferia está mais ou menos abandonada. Então tem muita coisa a se fazer. Agora, São Paulo não é uma cidade fácil. Eu estou integrando hoje... Aqui é um país, né? É um mundo. Isso aqui é um mundo. Né? Mas tem recursos. Ele tem recursos para poder fazer uma série de operações urbanas que terá que fazer. Mas ele teve um mandato tampão, né? E agora um mandato completo. Vamos dar a ele a expectativa de que ele termine o mandato bem. E tem aí pretensões futuras, claro, é um homem que quer permanecer na política. E eu estou integrando hoje o conselho da Coab. Me convidou para ser conselheiro, então faz um mês que eu estou lá na Coab, né? Então eu não tenho nem como condição de falar mal. Quer dizer, embora eu veja a cidade com uma série de problemas. Eu acho que tenho, já ofereci a ele a minha colaboração para a gente poder ajudar em uma série de coisas. Estamos começando um diálogo, vamos dizer assim, né? Agora, o prefeito começou como uma pessoa bastante humilde, né? E hoje ele tem uma postura muito melhor, uma postura mesmo de prefeito, ele está se firmando, se firmando como um político, né? Um político de solução de problemas. Eu acho que ele tem um bom secretariado, que pode ajudá-lo e muito a resolver uma série de problemas. Tem tentado resolver uma série de problemas, veja essa intervenção aí. E tem mais um detalhe importante, está em sintonia com o governador. Eu não conheço o governador pessoalmente, nunca vi o governador. Mas, pelo que consta, está tentando também fazer as coisas. Está tentando mudar o palácio para cá, fez aquela intervenção no Moinho, intervenção na Cracolândia, enfim, está tentando fazer alguma coisa. E o mais importante é que ambos estão sintonizados. Isso é importante para a cidade. A eleição do ano que vem, vamos ter de novo o mesmo problema? Vamos ter que votar no menos pior? Não teremos mais, eu acho, que esse confronto Bolsonaro-Lula. Bolsonaro está fora. Deve ser condenado, deve aguardar a eleição na cadeia, de tanto erro que fez. Ontem, uns dias atrás, aí tentou se dizer, falar que não, ele tenta levar a coisa na piada, fazendo piada com coisa séria, né? De outro lado, o Lula, já é o terceiro mandato dele, eu acho que fez um belíssimo governo lá atrás, e agora não tem como resolver os assuntos que estão pendentes para ele.
ele está tentando criar mais tributos do que o governo, ninguém quer mais, ninguém quer isso. Principalmente na área Eu acho que ele está sem fiscal, rumo. né? Acho que ele está sem rumo. Sem rumo, sem rumo. É. E mais, teria que ter alguém da área econômica para dirigir isso. Né? Eu tenho falado em todo lugar que posso, eu tenho que chamar o Meirelles de volta. Meirelles, vem cá, resolve o problema para mim. Acho que ele está faltando aí alguém para soprar na orelha dele e para ele ser receptivo. Porque ele acha que ele não pode tirar nada da população brasileira. Também acho. Mas como é que você resolve? Você quer tributar mais? Nós estamos pagando quase 36% do PIB de tributo. Pô. Não tem sentido. É a coisa mais cara do mundo. Então, temos que parar, reanalisar tudo isso, arrumar um caminho que não onere e mais, quem está sustentando o país hoje é o agro. Né? Então, nós não podemos onerar o agro. Temos que deixar o agro produzir e exportar cada vez mais. Tanto o agro quanto a pecuária. Né? E aí o frango, a vaca, o gado todo, o gado suíno, o gado bovino. Muito bem nessa área. Isso está indo. Agora, precisamos incentivar aqui a nossa indústria, né? que está parada praticamente, está estagnada, né? Incentivar isso. Né? Você dê financiamento. O BNDES está com dinheiro para poder ajudar isso aí. Enfim, eu não tenho uma visão geral aí para poder também ficar dando palpite na coisa. Precisa sentar, dar uma olhada, ver onde é que pode mexer para poder achar soluções. Né? Regis, vamos falar com você um pouquinho sobre... Você não é só político nem advogado. Você, para mim, também é um artista. Livros publicados, obras sensacionais e peças de teatro. Isso. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Eu tenho recebido de você os artigos para o Orbis News. Tenho mandado algumas coisas. Sempre artigos super interessantes. Agradeço publicamente. Imagina. E convido o espectador a ler e também escrever, quem gosta de escrever. Pode mandar, seja do PT, do PSOL, do partido que for, pode mandar que eu publico. Tá bem? Eu acho que essa é a função do jornalista, não é ouvir um lado só. Não é? Claro, com certeza. Então, eu tenho, ao lado dessa atividade aí jurídica, atividade política e tal, eu tenho também uma atividade lúdica, né? De dar margem à ideia, dar margem à imaginação, para a imaginação voar. Então, eu tenho 5 romances publicados, um deles está aqui, esse aqui foi o último, né? Que é exatamente, eu vou mostrar aqui. Mostra para essa câmera. O Regis de Oliveira, Fundo do Poço. Fundo do Poço. O Romance da Cracolândia. Romance da Cracolândia. Eu visitei muito a Cracolândia, a Polícia Militar me ajudou bastante, eu fui lá diversas vezes, conversei muito com as pessoas, fui lá, visitei o Hub, também tem um Hub espetacular ali, e vi que o governo estava tentando fazer um bom trabalho lá. Só que eu não teria condições de escrever uma obra nem sociológica, nem psicológica. Então eu escrevi um romance, relatando fatos ali da Cracolândia, e outros que eu criei. Outros o autor, o poeta, dá margem à imaginação. Então, você vai criando situações. Quantos livros são? São 5 romances. Bom, total eu tenho 17 livros publicados. Né? A maioria no campo jurídico. Um catatauzinho de 1.120 páginas, que é o meu curso de Direito Financeiro, né, que eu dou na USP. São 1.120 páginas. 1.120 páginas. Só de Direito Financeiro. Um pacote. Aí são 5 romances, né? E tem um romance que eu gosto sempre de falar sobre ele, que é um diálogo que eu imaginei entre o morto e o verme. O defunto está lá e o verme aparece. E vamos conversar agora. Lá em cima esquece, agora é nós aqui. Como é que a gente faz? Entendeu? Então é muito interessante esse texto, me deu muito prazer escrever. Eu fui imaginando, né, o que o verme podia dizer para o defunto e o que o defunto podia responder para o verme. Então é bem interessante. Chegou a alguma conclusão, não? Não tem conclusão, né? Porque no fundo eu uso uma frase do Shakespeare, né? Que ele fala, o resto é silêncio. Quer dizer, de repente acaba tudo, né? Eu acho que não há o pós-mundo, acho que não há um outro mundo do além. Mas enfim, isso seria ideia para a gente conversar aqui mais um capítulo inteiro. Eu sou muito descrente nessa possibilidade de religiosa e tal, eu não acredito nisso. E muito menos no mundo posterior, no mundo de lá. Claro que é importante que tenha, porque as pessoas acreditam naquilo e gostam daquilo e se inspiram naquilo, e é um lenitivo grande para todo o sofrimento.
E, de outro lado, também escrevi peças de teatro. Essa é a última, galera. Escrevi um primeiro, que se chamou o Deus de Spinoza, uma peça sobre o filósofo Spinoza. E essa aqui que começa dia 5 de setembro, no Teatro Itália, o julgamento de Sócrates. Estou convidando para você ir lá. Vá, que acho que vale a pena, você vai gostar. Tanto do pessoal que gostou do julgamento do Deus de Spinoza, como esse aqui agora, o julgamento de Sócrates. Onde vai ser isso? No Teatro Itália. Teatro Itália, dia 5 de setembro começa. Vai ficar 2 meses, a previsão é ficar 2 meses no ar. Vamos ver. Se der sorte, está aqui, ó, o Deus de Spinoza. Está aqui, a Spinoza é esse cidadão aqui, né? E aqui o elenco todo. Aqui, esse fez o papel de Spinoza, ali está o diretor, aquela é uma cantora espetacular, e aqui os rabinos. 3 rabinos que fizeram a peça aqui, e esse é o que dialoga com Spinoza ao longo da peça. E você está se deliciando com isso, né? É minha válvula de escape, para não ficar tenso, para não ficar muito preocupado. Então, o que eu faço? Eu deixo a imaginação voar. Ela voa por aí, vou pegando. E tem um monte de outras coisas escritas. Um monte. Você não tem ideia o que eu tenho de coisas escritos e tal, né? Eu tenho algumas coisas. Eu escrevi um texto chamado A Rosa Amarela. Se eu tivesse aqui, eu ia ler para você, que é um texto realmente que eu me realizei muito. Eu li para minha mulher, ela falou, pô, isso aí acho que você chegou no top, né? Em termos de inspiração para escrever sobre aquilo. Então tenho escrito bastante, e mais, né? Você tem essa preocupação de cuidar das betes e tudo isso aí, né? Então, resumindo, você tem 23 livros sobre direito, estudo filosófico e romance. Você tem 4 novelas. 4 novelas, 2 romances, 2 peças de teatro. E não sei se chega a 23 ao total. Eu escrevi um livrinho chamado Sócrates e Spinoza, né? Que é um livro... Não é filosofia, é um resumo da obra platônica, na verdade, né? Quer dizer, Sócrates e Platão. É um resumo da obra platônica. Eu li toda a obra platônica, então fiz um resumo de todos os livros do Platão. Tem um livro de filosofia política também, que chama... Eu escrevi o texto, foi muito gozado. O texto, eu pus o rótulo nele de o Estado canalha. Aí mandei para a editora. A editora-chefe me ligou, olha, a gente não costuma publicar esses títulos com esse rótulo, Estado canalha e tal. Eu falei, então dá o nome que você quiser. Põe aí o nome que você quiser. Então saiu introdução, os limites da ação do Estado. Quais os limites da ação do Estado? Saiu por aí. Diálogo sobre os limites da ação do Estado. Que eu imaginei na minha cabeça, o que o Estado pode fazer comigo? Qual é o limite dele? Ou, se ele não tem limite, ele pode fazer o que ele quiser. Então, eu fui impondo limites ao longo da indagação e fiz um estudo sobre a origem do Estado. Como é que o Estado nasce, qual é a estrutura do Estado. Esse qual é o título? Indagação sobre os limites da ação do Estado. Indagação sobre os limites da ação do Estado. E o Deus de Spinoza? Deus de Spinoza é a peça. Né? Foi a peça que me deu muito prazer em escrever. O Spinoza não acreditava em Deus. Quer dizer, não é que ele não acreditava. Ele era... Aí, tá aí outro aqui. As emoções do direito. As emoções e o direito. Por quê? Porque todo mundo acha que o direito é racional. O direito não é racional. O direito é emotivo. As decisões do Congresso são emotivas. As decisões judiciais também são... A maioria das vezes é emotiva. Claro. A decisão nossa, no dia a dia, todas são emotivas. Né? Então, eu resolvi pôr isso aí para dizer, olha, o direito não é só... porque a gente estuda direito como... a norma subordinada à norma, né? Eu tenho o decreto aqui, a lei está aqui, a Constituição está aqui, tudo em escala, então vai cumprir. Eu falei, não é nada disso. A emoção é que está resolvendo esses assuntos todos, né? Então eu escrevi livro sobre emoções, escrevi um livro sobre religião, direito e religião, escrevi um comentário sobre a Bíblia, tem um comentário sobre a Bíblia de ponta a ponta, que é um comentário jurídico sobre a Bíblia, chama Direito na Bíblia, né? Então, peguei todos os livros da Bíblia, li todos eles 2, 3 vezes e fui entender o que há de direito aqui. E aí, é muito, muito curioso. Adão e Eva comem a fruta. Né? O que é isso aí? Coautoria para cometer uma infração. Entendeu? Coautoria. 2 pessoas que se unem para cometer um crime. Então, eu fui analisando a Bíblia sob esse aspecto jurídico. Né? Eu não sou um religioso, não sou um teólogo, nada disso. Mas eu me divirto. Você é agnóstico? Sou agnóstico. Não acredito na vida depois.
Toda a Bíblia, para mim, é uma grande história espetacular, maravilhosa, de fantasia. Então, é um espetáculo. Eu acho a Bíblia maravilhosa. E o Alcorão, a mesma coisa. É um texto de inspiração, um texto que vem para disciplina. E aí, o que acontece? Mas eu acho fantástico quem acredita, Fausto. Eu acho que maravilhoso quem acredita em alguma coisa. Por quê? Porque é um lenitivo para a pessoa, né? Embora eu não acredite. E aí... Vamos voltar aí. Esse livro que você escreveu em 2024, As Emoções e o Direito, ele é considerado inovador e audacioso no campo do direito, né? Pois é, porque ninguém acredita. Eu me convenci disso lendo David Hume. Hume tem livros notáveis, né? Não só ele, um monte de outros autores, todos eles têm livros espetaculares. Os grandes clássicos, né? Locke, Hobbes, Rousseau, Montesquieu, todos são os grandes clássicos do mundo que formam a nossa convicção hoje. Então, dificilmente você passa aí por cima de alguma coisa sem mencionar um desses autores aí. E aí um deles fala que o que ocorre, que a razão não decide nada. Quem decide são as emoções. Então, eu tenho uma emoção que me manda fazer alguma coisa e outra emoção que manda não fazer outra coisa. E vai do meu interior, né, esse jogo de interesse, esse jogo de pressão, para que eu decida alguma coisa. Aí eu decido para cá ou para lá, resolvo o problema. Depois a razão entra para justificar a decisão tomada. Então é assim que eu vejo as coisas. Logo, a emoção é muito importante na tomada de decisão. E o Sartre, ele diz, o homem é condenado a ser livre, porque ele tem que decidir toda hora. Quando você me convidou para vir aqui, eu tive que decidir se vinha ou se não vinha. Você teve que decidir se me convidava ou não. Sim. Entendeu? E aí nós temos que decidir a pauta. Então, tudo é decisão, nós temos que tomar. E isso é sacrificante. Não é? Seria muito bom não fazer nada, ficar aí tranquilo, sossegado. Mas nós temos que... Sartre diz isso. A liberdade, ela é asfixiante. Por quê? Numa ditadura está tudo certo, você não pode fazer nada, ponto final, acabou, é para fazer isso, fazer aquilo. Na liberdade, não. Você se angustia na decisão. É muito interessante. Nós estamos chegando já finalmente no Gente que Fala, mas eu queria saber de você, o Régis de Oliveira, quem é o Régis de Oliveira de ontem e o de hoje? Bom, muito mais experiente, né? Claro, porque a vida nos ensina um monte de coisas e você vai aprendendo com a vida, né? Aprendendo com os amigos, aprendendo com os inimigos, aprendendo na leitura das leis, na aplicação delas, na convivência em sociedade. Você vai sempre aprendendo. A vida é um eterno aprendizado. Pode ser para bom ou para o bem ou para o mal, mas de qualquer maneira você vai sempre se aprimorando. Você vai compreendendo certas coisas que vão se passando ao longo da vida. Você vai se apegando a outras coisas, você vai se apegando à religião, vai se apegando aos amigos, você vai se apegando... Enfim, o Régis de Oliveira hoje é um cara muito melhor do que era lá atrás, porque lá atrás eu vivia atrás de conquistas. Hoje eu não vivo mais atrás de conquistas. Eu já conquistei um monte de coisas, não conquistei tudo que eu quero ainda, mas acho que cheguei num ponto em que eu posso dizer que eu fico bem tranquilo na minha vida. Eu tenho uma vida confortável, sou bem casado, tenho filhos, netos, todo mundo mais ou menos organizado, enfim, eu me sinto um homem bem realizado. Está com a vida feliz. Com certeza. Isso que é importante para nós, né? Claro, claro. Régis, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Aí, a família toda aí, ó. Tá vendo? Eles descolam cada coisa aí, Bom, aí tá aqui minha mulher, minhas duas filhas. Essa é a família. Você tem duas filhas. Duas filhas. Depois tem os genros, né? E eu me dou muito bem com os genros também, né? Então, tranquilo. E essa é a vida da gente, né? É isso aí. Isso aí. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. E vou pedir para o espectador não esquecer de se inscrever no YouTube e dar aquele cliquezinho no sininho que aparece lá, tá bom? Obrigado pela atenção e até a próxima para vocês. Temos. Bom, conversa boa, beleza. A gente devia passar, né?